Professor Murakami aqui, a gente vai falar sobre divisão entre polinômios. É um tema que aparece tanto no ensino fundamental como no ensino médio e você tem que saber. A princípio parece assim chatinho, mas você vai pegar uma caneta e um papel e a gente vai fazer passo a passo a divisão através de um método chamado método da chave, tá bom? Tem um passo a passo, é uma receita, é na calma. O importante é você entender, primeiramente, que eu tenho uma situação assim. Eu tenho um polinômio bem aqui que eu posso chamar de p de x. Vamos ler esse polinômio? 2x ao cubo, é assim que você lê, a terceira ao cubo, mais 4x à segunda, menos 6. E eu quero pegar esse polinômio aqui e fazer a divisão por esse aqui, 2x ao quadrado menos 1. Quando você faz uma divisão, você não pode esquecer que você obtém o quociente, que é o resultado aqui, ó. Você vai ter o quociente e você vai ter aqui o resto. Os elementos, na verdade, de uma divisão são, aqui você tem o dividendo, o nome aqui, ó, dividendo. Aqui você tem o divisor, o resultado chamado de quociente, e bem aqui você tem o resto da sua divisão. E normalmente a gente divide um polinômio, esse aqui é o grau do polinômio. Aí esse polinômio aqui é do terceiro grau, esse aqui é do segundo. Então, normalmente, esse aqui apresenta uma potência maior que esse aqui. Tá? No pior das hipóteses, igual, mas sempre assim a nossa ideia para fazer a divisão. Quando você for fazer a divisão, você tem que lembrar que é baseado na divisão. Dividendo, divisor, quociente e o resto bem aqui. Vamos fazer essa situação aqui, ó. Eu tenho esse polinômio, bem aqui, o p de x, vamos chamar assim para não ficar lendo toda hora ele. O polinômio p de x e vou dividir por esse aqui. Posso chamar um d de x aqui. Então, 2x à segunda menos 1. Antes de você começar, o nosso primeiro passo diz completar o polinômio dividendo com os coeficientes nulos, caso seja necessário. Como assim? Eu não sei se você notou, normalmente é uma escadinha que você tem. Você tem x ao cubo, ó, x ao cubo, x à segunda, vem o x. Aí você diz, professor, não apareceu o x aqui, e agora o que é que eu vou fazer? Não apareceu, você coloca um zero lá naquele lugar, tá bom? É isso que é o primeiro passo aqui. Olhou para cá, está faltando x é elevado aqui a 1, que é o x, você coloca um zero na frente. Dessa maneira, leia com o professor. 2x à terceira, aí você coloca aqui, ó, mais, aí você coloca 4x à segunda, não tem o x, aí você coloca 0 vezes x. Evidente que 0 que multiplica x vai dar 0, mas é uma questão de você se organizar. Isso aqui é um dispositivo, é um passo a passo, tem que se organizar dessa maneira para não se confundir. Menos 6, e eu vou dividir por esse aqui. Agora, como é que a gente faz o procedimento que está contando aqui no segundo passo? E o terceiro acaba sendo a mesma rotina. É assim. Você pega o primeiro aqui, vou marcar para você. Você vai pegar esse primeiro elemento aqui, ó. Esse primeiro elemento, 2x ao cubo, vai dividir por esse aqui. Fazer a divisão normal. Preste atenção. 2 dividido por 2 é 1. Tem 1 aqui subtendido. Não esqueça que na divisão você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, x à terceira, dividido por x à segunda, você tem que fazer 3 menos 2, que vai dar 1 que está aqui. Então, olha lá. Primeira jogada, eu chego bem aqui, eu vou dividir o primeiro por esse carinha aqui. 2 dividido por 2 deu 1. X ao cubo dividido por x ao quadrado, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai dar 1, x elevado a 1. Tudo bem aí? Primeira jogada é essa. Agora, pego esse x aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por cada um desse aqui e vou mudar o sinal. Parece complicado, né? Mas tenha paciência. X vezes esse cara. Acompanha. Bem aqui tem 1. Então, 1 vezes 2, você coloca 2. X elevado a 1, que multiplica x ao quadrado, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar aqui, ó, x ao cubo. Você multiplica esse com esse e muda o sinal. Por isso que apareceu
menos 2x à terceira. Continuando, esse com esse carinha bem aqui, x vezes 1 vai dar x, só que negativo, menos x, só que você muda o sinal, coloca mais x. Eu quis deixar bem aqui na coluna certinha do x, para facilitar a sua visão aí. Posso colocar aqui do lado, professor? Pode, não tem problema nenhum. Repetindo, isso é delicado, é um passo a passo. Esse primeiro com esse carinha aqui. Esse dividido por esse deu x. Após isso, você coloca o x aqui e vai multiplicar com cada um e vai mudar o sinal. Aí você coloca bem aqui. Para quê? Porque você vai somar. Você vai adicionar esse carinha com esse. Os semelhantes. Só que acontece que esse aqui, ó, zera com esse. Não é verdade? 2x à terceira menos 2x à terceira. O professor sempre brinca, né? Pachaca quer dizer corta. Esse corta com esse bem aqui. Então, esse zerou com esse. Foi embora. 4x à segunda não tem ninguém. Você só desce. 4x à segunda. 0, aqui é 1. 0 mais 1 vai dar 1. 1x, que é apenas x. Menos 6. Preste bem atenção para você não se perder. Você pega esse, divide por esse, está aqui o resultado. Multiplica pelo de cima, esse com esse, e muda sempre o sinal. Então, está bem aqui. O que é que eu faço agora, professor? Com esse resultado que eu tenho aqui, a mesma situação. É repetitivo. É esse o terceiro passo comenta. Continue fazendo a mesma coisa. Olha lá, eu pego agora o primeiro daqui, vou dividir por esse carinha aqui. Ajuda o prof. 4 dividido por 2 vai dar 2. E x ao quadrado cancela com x ao quadrado, é uma divisão. Você está dividindo. Ó. X à segunda por x à segunda vai dar 1. E aí você não precisa colocar. Então, olha lá, repetindo. Esse divide por esse cara. 4 por 2 vai ser 2. E x à segunda cortou com x à segunda, ficou apenas o 2. O que é que eu faço? Lembra? Você multiplica agora com esse e muda o sinal. 2 vezes 2 vai dar 4x à segunda. Não esqueça de mudar o sinal. Menos 4x à segunda. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Aí você muda o sinal, mais 2. Eu deixei aqui. Se quiser deixar aqui certinho na coluna, fique à vontade. O importante é que você vai somar agora esse mais esse. Só que aqui, ó, corta com esse bem aqui, zerou. Desce o x e bem aqui, ó, menos 6 mais 2, sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai, menos 4. E é o momento de parar. Alguém pensa assim, qual é o momento que eu devo parar, professor? Agora, porque observe que aqui é do primeiro grau e esse é do segundo. Quando for menor aqui, é o momento de parar. Aqui, ó, era maior, eu começo a dividir, ainda tem o mesmo grau dele, eu continuo, chegou aqui, parou. E agora você tem um resultado. Esse resultado x mais 2 aqui é o chamado quociente e aqui é o resto da sua divisão, que foi x menos 4. Não esqueça os elementos. Eu tenho aqui o divisor, tenho aqui o dividendo, o quociente, aqui é a minha resposta, a minha divisão, e o resto dessa divisão. Não sei se você lembra, né? Que uma divisão ela pode ser exata ou não. Nesse caso, a divisão não é exata. Quando é que a divisão vai ser exata? Quando o resto é zero. Não deu o resto zero, então sobrou alguém, sobrou um resto bem aqui. Conversamos em relação ao processo, aqui é um método da chave que serve para fazer a divisão entre polinômios. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!